Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Prateleira de cima, mais prateleira de cima impossível quando o tema é meio ambiente. Aqui do meu lado, Fábio Feldman, que com certeza vocês já conheceram, já ouviram falar, e quem não ouviu falar vai ter a oportunidade de conhecer ele na íntegra hoje aqui no programa. Ô Fábio, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, e faz muito tempo que a gente não se encontra, veio encontrar bem aqui no Egito. Pois né? é, rapaz, a gente não se encontra no Brasil, mas aqui no Egito a gente tá junto aqui. Escuta, essa é a chamada COP da implementação. Até o presidente da ONU fez um discurso aí no começo, um discurso duro, principalmente falando quanto o que eles chamam aqui de greenwashing, né? Tá na hora da gente partir para ação. Você, como é que você está vendo isso? Olha, de fato, eu acho que as cartas estão dadas, a ciência já mostra a gravidade e a urgência do tema de mudança do clima e agora tem que reverter a emissão de gases de efeito estufa para evitar o pior. Quer dizer, e aqui é uma COP que se chama COP da implementação, que o que se pretende é sair daqui com a lição de casa sendo feita, que na minha opinião está longe de acontecer, e o tema dessa COP é a transferência de recursos e a negociação, infelizmente, até aqui está travada, né? Pois é, a gente falava isso com vários interlocutores meus, a hora que a gente fala do tamanho do recurso que precisa vir, e principalmente vai vir dos países desenvolvidos, né, para os países subdesenvolvidos, e a COP na África, um continente que tem todos os problemas que a gente conhece, realmente precisa sair alguma coisa daqui. Se não sair daqui, não sei quando é que sai, né? Eu que acompanho as negociações desde a Rio 92, esse é um tema que continua na agenda sem solução. Quer dizer, os países do Sul, especialmente os países africanos, não têm condições de enfrentar o problema de mudança do clima, primeiro, na diminuição de emissões, que é mitigação, e muito menos na adaptação, que é, de fato, se preparar para o pior, que é desastres naturais, enchentes, inundações, secas prolongadas. E essa COP é uma COP decisiva, porque o tema dela é o tema da COP é transferência de recursos, de acordo com o que foi definido em Paris, o Acordo de Paris, e os países ricos não estão mostrando nenhuma disponibilidade em resolver essa questão. E ainda a gente vive um momento de guerra, a Europa, com todos os desafios que ela está enfrentando, a gente até, como é que fica a gente pedir para a África mitigar alguma coisa, e na Europa ligando as termoelétricas porque o inverno está aí, né? Mas tem uma questão também que eu acho que tem que ser associada. O que está se gastando nessa guerra, se fosse direcionado para mudança do clima, resolveria. Só a gente vê. Infelizmente, a guerra está justificando a falta de ação dos europeus, a volta à usina de carvão, derrubando floresta lá, quer dizer, o que revela o lado sombrio dos europeus, né? Para não dizer hipócrita. Hipócrita, mas eu acho que a gente tem que cobrar deles ação, e eu quero insistir, quer dizer, eu acho que o Brasil é um país que, com a eleição do Lula, vai retomar o protagonismo, se sente no ar. Quer dizer, o Brasil ficou muito isolado nesses últimos anos, e o Brasil tem um papel, na minha opinião, que é cobrar dos europeus e retornar aquele papel que sempre teve de protagonista, de um ator importante. Eu diria para você que Estados Unidos, China, que são os emissores, países europeus em conjunto, têm um papel, e o Brasil está nesse mesmo nível, que é um país super importante no tema de mudança do clima. E quando eu penso no Brasil, eu que estou ligado ao agronegócio, nosso programa é no canal do Boi, o agronegócio brasileiro tem, como diz o presidente da Embrapa, ele tem muito mais de solução, de parte da solução, do que parte do problema. A agricultura brasileira já é uma agricultura, em grande parte, uma agricultura de baixo carbono. Como é que você enxerga isso, e como é que a agricultura pode contribuir com o meio ambiente nesse tema? Eu acho que a agricultura tem uma enorme contribuição nesse tema. Eu acho que quando se fala em Brasil aqui, se refere muito ao desmatamento da Amazônia. O agronegócio hoje não é responsável pelo desmatamento da Amazônia. Hoje, o desmatamento da Amazônia é o crime organizado de grilagem de terra, enfim. Então, eu acho que o agro tem um papel de se comunicar, tem um desafio de se comunicar melhor. E segundo, eu acho que o agro só tem a ganhar, à medida que incorporar
a dimensão climática em termos de competitividade. Então, acho que uma aliança aí entre o agro, a sociedade civil, na minha opinião, é absolutamente estratégica e bom para o planeta. E bom para o agro e bom para o país, né? E bom, sem dúvida. Quer dizer, o agro tem um papel, mas eu acho agora ter serenidade e promover as alianças estratégicas que estão aí na mesa para a gente fazer. Ô Fábio, faz de conta que ninguém te conhece lá no Brasil, e principalmente o meu pessoal do agronegócio que acompanha o nosso programa todos os dias. Eu geralmente começo meu programa falando disso. Hoje a gente começou falando desse assunto, nós estamos aqui na COP, não poderia ser diferente. Mas eu queria que você recordasse um pouquinho, me conta um pouquinho do Fábio Feldman. Eu sou ambientalista de muito tempo, fui deputado constituinte, sou um dos responsáveis pela área ambiental da Constituição de 88, fui o primeiro presidente da SOS Mata Atlântica, minha vida sempre ligada a esses temas, e a sociedade civil, fui secretário de Meio Ambiente de São Paulo e sou daqueles que defende a sustentabilidade como o grande desafio da nossa geração. Acho que nós temos responsabilidade, temos pouco tempo para agir e estou engajado nesse tema com os amigos como você. Deixa eu te falar, com relação, o que, por exemplo, a agricultura brasileira, o produtor rural brasileiro, seja ele agricultor, seja pecuarista, como é que ele se beneficia? Porque eu estou estudando esse tema e aí a gente descobre o seguinte: quanto mais sustentável é a fazenda, o agricultor, mais dinheiro ele ganha e mais ele contribui para o sistema como um todo. É uma equação ganha-ganha. O que está faltando? Hoje os ambientalistas e os agricultores já estão conversando como deveria? Não, acho que estão conversando hoje mais do que conversavam no passado, mas ainda tem muito espaço para conversa. Eu acho que, quer dizer, a produção com sustentabilidade aumenta o mercado, pode ter um ganho do ponto de vista de preço e a gente tem que trabalhar nisso. Eu acho que não tem outro caminho e é muita conversa. Eu vou te dar um exemplo aqui, porque eu quero mandar um abraço para o meu amigo André Posa, que é diretor de marketing lá da Syngenta. A Syngenta tem um trabalho chamado Projeto Reverte. Esse Projeto Reverte consiste no seguinte: o objetivo deles é fazer recuperação de áreas de pastagens degradadas, que acho que você deve ter esse número, o Brasil deve ter mais ou menos aí uns 180 milhões de pastagens, dos quais metade são pastos degradados, ou seja, que precisam ter um investimento muito grande para recuperar esses pastos. E a Syngenta fez uma parceria com a ONG, a TNC, com a Embrapa e também leva financiamento para o agricultor para resolver isso, com o objetivo de recuperar 1 milhão de hectares. Não, você veja que bom exemplo. A TNC, a Nature Conservancy, é uma das entidades mais importantes do mundo, talvez a maior entidade americana, tem tradição no Brasil, já participei do conselho e, de fato, você pode restaurar essas pastagens e gerar crédito de carbono. O que você falou é um ganha-ganha. E eu acho que o Brasil tem muito a ganhar se fizer isso, especialmente no momento em que a ciência mostra que temos que agir agora, já. E a restauração florestal, como você está falando, ela sequestra carbono, que na minha opinião hoje é muito importante se a gente quiser manter a estabilidade climática do planeta. Pois é, e aí vem um tema, que é um tema até que está em voga, a gente já fala muito disso aqui no programa, que é qual é a régua que a gente vai usar para dizer se somos ou não sustentáveis, porque a gente pratica aqui no Brasil uma agricultura que não existe lá fora. A agricultura temperada é muito diferente da agricultura tropical, nós fazemos 2, até estamos fazendo 3 safras agora, ou seja, a gente tem um enorme potencial de contribuir muito com o meio ambiente. Né? Tem, e você citou um bom exemplo, quer dizer, um dos impactos do aquecimento global é no ciclo hidrológico. Então, se a gente não cuidar do desmatamento da Amazônia, você pode comprometer a terceira safra porque não vai haver chuva. Eu acho que a gente tem tudo a ganhar. E eu acho que a minha experiência em ter sido deputado, sociedade civil, secretário, é a seguinte: é muita conversa. Conversando a gente vai encontrar boas soluções para o Brasil, vai ajudar o Brasil se
se recuperar em termos de liderança mundial. O Brasil é líder mundial nesse tema e todo mundo ganhando. Então, acho que é o que a gente tem que fazer agora. Pois é o que eu falei com o presidente da FAENG agora há pouco, o Toninho de Salvo, que está aqui. Eu falei para ele, você está dando um bom exemplo, um produtor rural que veio para cá para ouvir o que estão falando da gente, porque a gente precisa ouvir. Se a gente não ouvir, como é que a gente argumenta, né? Ouvir e falar, não é isso? Eu acho que esse é o caminho e a COP é isso. A COP tem a negociação oficial, nós estamos aqui no bloco que é de sociedade civil e eu acho que às vezes a gente consegue conversar mais com as pessoas do Brasil e do mundo numa COP. A COP tem esse objetivo, conversar. E a gente continua no Brasil. Maravilha. Ô Fábio, deixa eu te agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que foi uma belíssima entrevista. Muito obrigado, viu, querido? E prazer te rever, tá? Não pode levar tanto tempo pra gente se falar. Né? É isso aí. Eu falei aqui com o Fábio Feldman e esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio e do meio ambiente. Olha aqui. Falou, gente. Fui.